aqui tem essa polêmica no Brasil da Revolução Burguesa, a Revolução Proletária, né? O Clóvis Moura, o Caio Prado e o Nelson Werneck Sodré, entre outros, falavam da Revolução Burguesa Incompleta. Quer dizer, um pouco o que o Marx falou também naquela obra, na sua obra, né, que analisou a Comuna de Paris, a luta de classes na França, e o prefácio do Engels, que pouca gente cita e lembra. Eu não sei se ele fez mais de um prefácio naquela obra, mas eu sei que tem um prefácio, um que eu conheço, que eu estou lembrando, que é um prefácio primoroso, que ele fala disso, né? Quer dizer, a Revolução Burguesa e a Revolução Proletária, que passou pela Comuna de Paris, depois ganhou impulso com a Revolução Russa, e o Brasil sempre debateu isso, mas não tem, assim, pelo menos para o meu entendimento, uma definição clara, né, da Revolução Burguesa e, consequentemente, da Revolução Proletária, e nós estamos vivendo, na atualidade, um retrocesso que, inclusive, suplanta o que houve de avanço da Revolução Burguesa, né? Aquele ciclo ali da independência, abolição e república, depois da Revolução de 30, a Constituição de 46, e a trajetória da luta aqui do nosso povo pela sua emancipação e assim por diante. Eu queria que você abordasse um pouco isso inicialmente, para a gente ter aqui um ponto de partida sobre como que você trata disso no seu livro. Obrigado aí pela apresentação. Eu gostaria de parabenizá-los pelo título que vocês colocaram aí. São lições. E esse título me recordou um pouco um dizer de Mário de Andrade, que ele diz que o passado não é exemplo, o passado é lição. Então, isso aí é muito significativo. E se formos aí estender, que Marx diz que a história se repete primeiro como farsa e segundo como tragédia. Então, creio que essas duas frases são muito importantes para o nosso ponto de partida. Primeiro, esse debate que você citou sobre teve ou não teve revolução burguesa no Brasil, eu, a partir do aprofundamento dos estudos que tenho feito, meia década de estudo sistemático, eu cheguei a uma conclusão de que não há modelo de revolução. Cada revolução ocorre em um momento histórico determinado, num contexto muito particular, e assume formas diferenciadas. Se nós formos pegar, do ponto de vista histórico, a chamada Primeira Revolução Burguesa, que foi na Inglaterra, é um processo de luta ferrenha, de revolução contra revolução, e no momento que se afirma uma aliança de classe entre a nobreza e a burguesia, que se concretiza esse processo da disputa que nós chamamos de Revolução Burguesa. Já se nós formos abordar a França tem como ponto de partida na historiografia 1789, mas ela antecede. E, posteriormente, nós vivemos na França, e vamos assistir, eu tenho um estudo aprofundado, tenho um livro publicado sobre isso, é um processo constante de revolução e contra-revolução. E essa revolução burguesa na França, que tem como ponto de partida e como marco a queda da Bastilha de 1789, ela só se consolida após a Comuna de Paris. É quando há uma aliança da nobreza com a burguesia e a nobreza aceita a república. Então, é este momento, vamos dizer assim, é um século de revolução e contra-revolução que se concretiza a Revolução Burguesa na França. Se nós formos pegar a dos Estados Unidos, o que é a Revolução Burguesa nos Estados Unidos? É a guerra de independência contra a Inglaterra e a formação dos Estados Unidos da América. Aí sim concretiza uma forma de organização político-estatal onde define uma correlação de poder, quem passaria a ser a classe dominante a partir daquele momento. No caso do Brasil, teve ou não teve Revolução Burguesa? Na minha opinião, ela teve uma Revolução Burguesa, que não é do dia para a noite. Se quisermos colocar como marco na Revolução Burguesa no Brasil, é a libertação dos escravos, o fim da escravidão, 1888. E o golpe militar em 89, que implanta a República. E passa o quê? Uma década de lutas, de tentativas de revolucionária e contra-revolucionária, que deságua no golpe em 1930, que nós chamamos de Revolução de 1930, e com a ascensão de Vargas ao poder. Então, de fato, a consolidação da Revolução Burguesa no Brasil
que tem como ponto de partida que chama atenção é 1888. E ela se concretiza no processo do Estado Novo e com a queda do Vargas em 1945. Então, veja, a Revolução não é um instalar, não é uma bomba que instala de um momento para outro. Ela é um processo. E esse processo é que nós chamamos de Revolução Burguesa. Por que chamamos de Revolução Burguesa? Porque ela altera as classes no poder, ela altera as alianças de classe e os blocos de poder. Então, se nós formos pegar nessa visão de revolução, nós vamos observar com clareza, em geral, predomina essa visão estendida de revolução burguesa. E aí creio que é importante as lições da Comuna de Paris para que nós possamos entender o que está ocorrendo hoje. Não como modelos a ser seguidos, mas são quais as lições que nós extraímos dessa experiência. E nós vamos perceber que se estender esse período para além do chamado período da Comuna de Paris, que é de 18 de março a 28 de maio de 1871, nós vamos perceber que há uma série de fatores intervenientes que estão ligados diretamente com esse processo dessa tentativa de tomar o céu de assalto pelo proletariado em Paris.